Olá pessoal, meu nome é Pedro Lucas Souza, sou advogado, coach, especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduando em Direito Tributário e atuante na área trabalhista há mais de 5 anos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pascoal, sou advogado, professor universitário, sou especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás e nós vamos aqui debater vários assuntos importantes com vocês sobre a reforma trabalhista. Assuntos que nós fizemos várias aulas com muita dedicação para esclarecer todas as dúvidas que surgem com a reforma trabalhista. É isso aí, pessoal. A reforma trabalhista veio, gerou muita polêmica na sociedade e por isso nós tratamos o direito com uma linguagem simples, o direito fácil, acessível a todas as pessoas, sejam elas da área jurídica ou não. Nós sabemos que existem vários envolvidos com as relações de trabalho e que têm um impacto direto na sociedade, sejam eles empreendedores, empresários, profissionais de RH, contadores e empregados. Nós nos preocupamos no kit em servir vocês com todos os tipos de informações. Fizemos e-book, audiobook, videoaulas, trouxemos exemplos práticos das aplicações dos institutos que vamos tratar. Espero que gostem do nosso trabalho. Até breve, pessoal! Vem comigo, pessoal, vamos começar a conversar sobre a reforma trabalhista e agora eu vou tratar com vocês 4 temas interessantíssimos e muito importantes que foram abordados pela Lei 13.467. Vamos lá? Teletrabalho. O teletrabalho também pode ser chamado de home office ou trabalho remoto e tem como principal característica a presença de tecnologia da informação e tecnologia da comunicação na prestação de serviço, tudo bem? Vamos falar agora sobre o contrato de teletrabalho. A modalidade de teletrabalho ela pode ser contratada individualmente entre empregador e empregado e este contrato ele deve discriminar todos os investimentos feitos, bem como os reembolsos de despesas e a maneira como esse reembolso será feito. Se estiver tudo discriminado corretamente, esses reembolsos de investimento e de despesas não vão integrar a remuneração do empregado. Muito importante isso. Pessoal, outro ponto importante, a modalidade de teletrabalho, por ser um trabalho fora da empresa, ela não condiz com o controle de jornada. Por isso é importante discriminar corretamente as atividades que o empregado irá exercer. Vamos continuar falando sobre teletrabalho? Pessoal, outro ponto importantíssimo que, a meu ver, implica em anexo contratual. É obrigação do empregador informar ostensivamente o empregado sobre a prevenção de doenças laborais e de acidentes do trabalho. E esse empregado deverá se comprometer expressamente, ou seja, assinando esse anexo contratual que eu falei, ele deverá se comprometer expressamente a seguir todas as recomendações feitas pelo empregador, tudo bem? Vamos continuar falando sobre os assuntos da reforma trabalhista? Trabalho intermitente agora. Qual que é a principal característica dessa modalidade de trabalho? É a alternância entre atividade e inatividade do empregado. O empregado ele vai ser convocado pelo empregador à medida da necessidade desse empregador. Tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre trabalho intermitente? O empregador deverá convocar o empregado para a prestação de serviço 3 dias antes do início dessa prestação e esse empregado ele vai ter 1 dia útil para responder a essa convocação. Ponto importante sobre a convocação, o empregado ele tem direito a aceitar ou não a convocação do empregador, pessoal. Muito importante isso, tá bom? Continuando. Será obrigação do empregador, ao final de cada prestação de serviço, pagar as verbas trabalhistas, tais como férias proporcionais, 13º proporcional,
adicionais legais e assim por diante, bem como apresentar o comprovante de depósito do FGTS e o comprovante de pagamento do INSS desse empregado. Pessoal, muito importante essa questão da garantia dos direitos do empregado. A Organização Internacional do Trabalho recomenda que existam normas protetivas do trabalhador da modalidade intermitente. E, a meu ver, essa garantia dos direitos desse empregado na modalidade de trabalho intermitente correspondem às recomendações da OIT. Tudo bem? Vamos continuar? Um ponto que, a meu ver, pode ser alvo de mudança legislativa, pessoal, é essa multa de 50%. A reforma trabalhista diz o seguinte: no caso em que o empregador convocar o empregado e ele aceitar essa convocação e o empregado não comparecer para prestação de serviço, ou ainda o empregador não necessitar mais dessa prestação de serviço, será devido pela parte que cometer essa falta uma multa de 50% da remuneração do período discriminado nessa convocação. Tudo bem, pessoal? Outro ponto importante sobre trabalho intermitente, que é uma garantia dos empregados de maneira geral, é que o valor pago pela hora desse trabalhador na modalidade intermitente não pode ser inferior à hora do salário mínimo e tem que ser equivalente à hora dos outros funcionários que trabalhem nessa mesma função, sejam eles na modalidade intermitente ou não. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar falando sobre a reforma trabalhista. Muito importante relembrar que em todas as aulas específicas nós descrevemos detalhadamente cada modalidade, bem como trouxemos artigos, falamos sobre o panorama atual e o que vai ser após a reforma. Vamos lá? Pessoal, terceirização, tema polêmico, muito tratado no ano de 2017, e a lei da reforma trabalhista, ela ratificou a lei de terceirização e trouxe algumas inovações que eu vou falar um pouco mais para vocês agora. Quais são os pontos importantes sobre terceirização? Qualquer atividade poderá ser terceirizada, seja ela atividade meio, aquela atividade de suporte muito importante para a empresa, mas que não necessariamente é responsável pelos rendimentos dessa empresa, como por exemplo conservação, vigilância e até tecnologia da informação em alguns casos, bem como a atividade fim, que é aquela atividade principal da empresa, que é responsável pelos rendimentos, pelos lucros da empresa. Por exemplo, uma indústria, a atividade fim dela é a produção de produtos. Tudo bem? Qualquer atividade poderá ser terceirizada. Tudo bem? Vamos continuar? Tem que haver comprovação da capacidade econômica da prestadora de serviço. A lei, ela traz o seguinte, ela traz uma tabela que determina que deve haver um capital social a depender do número de funcionários dessa prestadora de serviço. A meu ver, pessoal, prevenção à fraude. Isso evita que sejam constituídas empresas de fachada, simplesmente com o intuito de se alegar que existe um contrato de terceirização, quando de fato existe uma relação de emprego. Vamos continuar falando? Serviços, garantia dos empregados terceirizados, pessoal. Vamos relembrar primeiro quais são as partes da terceirização. Existe a empresa tomadora de serviço, a empresa prestadora de serviço e os empregados terceirizados, tudo bem? O que a lei diz com relação a esse serviço? A empresa tomadora deverá fornecer para os empregados terceirizados todos os serviços que ela forneça para os seus próprios empregados, tais como transporte, alimentação, assistência médica, ou seja, a lei prevê a igualdade de condições desses funcionários, desses empregados das empresas, sejam eles terceirizados ou não. Tudo bem? Vamos continuar falando sobre terceirização, agora sobre a quarentena. Eu falei da capacidade econômica, que é uma prevenção à fraude, a quarentena também é.
a lei determinou que, para o empregado que for dispensado de uma empresa voltar a trabalhar nela como empregado terceirizado, deverá haver um espaço de tempo de 18 meses. E também determinou que, para esse empregado que foi dispensado de uma empresa constituir uma prestadora de serviço e prestar serviço para a sua antiga empresa, também deverá esperar esse prazo de 18 meses. Então, é claramente uma prevenção à fraude e uma prevenção à precarização dos direitos dos empregados. Tudo bem? Qual que é a minha opinião sobre a terceirização? Eu, particularmente, não recomendo que seja terceirizada a atividade fim de uma empresa de maneira indiscriminada. Tudo bem? Por quê? A atividade fim é aquela onde está o segredo do negócio, toda aquela expertise do negócio, é de onde vem os rendimentos da empresa. Então pode haver perda da qualidade de produção ou da prestação de serviço, tudo bem? É uma segurança poder terceirizar a atividade que você julgar conveniente, no entanto, não deve ser feita de qualquer maneira. Vamos para o último tema? Autônomos, pessoal. Qual que é essa figura do trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo é aquele que por si só organiza sua prestação de serviço. A expertise da prestação de serviço é dele. Na maior parte das vezes, ele sabe mais sobre aquela prestação de serviço do que o próprio contratante. Tudo bem? Quais são as peculiaridades e novidades a respeito do trabalhador autônomo? Esse trabalhador, ele vai poder prestar serviços para o contratante de maneira contínua e exclusiva. Qual que é o ponto importante sobre a exclusividade? Muito embora essa exclusividade na prestação de serviço possa existir, eu não recomendo que exista uma cláusula contratual exigindo essa exclusividade na prestação de serviço, pessoal. É muito importante relembrar que todos os requisitos para a configuração do vínculo de emprego continuam existindo e continuam valendo. Então, temos que evitar qualquer tipo de coisa que nos leve a reconhecer esse vínculo empregatício. Tudo bem? Ponto importante. Não pode haver a subordinação. Lembra que eu falei que tem que ser a organização do prestador de serviço, do autônomo, ele que vai organizar a prestação de serviço? Não pode haver a ingerência do contratante, aquela coordenação próxima da prestação de serviços desse autônomo. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha sido claro nesses pontos e nos encontramos mais adiante. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula de apresentação com vários assuntos de extrema importância que a reforma trabalhista irá alterar. Vamos lá. Jornada parcial, pessoal. Aquela jornada que antes era de 25 horas, agora passa a ser de 26 horas semanais, com a possibilidade do acréscimo de 6 horas, desde que elas sejam pagas com adicional de 50%. Beleza? Temos também a opção da contratação para trabalhar até 30 horas semanais sem precisar pagar horas extras. Ou seja, é uma grande vantagem para o empregador e isso traz mais flexibilidade nas relações de trabalho, já que ele poderá ter um empregado que trabalha menos e automaticamente terá também sua remuneração reduzida proporcionalmente. Lembrando que na nossa aula a gente detalha de forma específica como isso irá funcionar na prática. Outro detalhe importante, férias. Agora nós temos a mesma regra para o empregado que trabalha na jornada integral, de 8 horas diárias ou 44 semanais, beleza? Vamos lá, pessoal. Outra alteração importante sobre a jornada 12/36. Aquele empregado que trabalha 12 horas para descansar 36 horas, beleza? Seguinte, agora é para qualquer atividade. Essa atividade não precisa mais estar regulada em convenção coletiva. Então basta o empregador ter essa necessidade que ele poderá pactuar livremente com o empregado a jornada 12/36. Temos várias outras alterações. Por exemplo, o intervalo passa a ser indenizado, não tem mais natureza
de verba salarial, não gera reflexo nas verbas contratuais e rescisórias, mudança importante. Tem aquela questão também da prorrogação, da quinta até as 7 horas da manhã, que agora também não existirá essa possibilidade com a reforma. Explicamos tudo de forma detalhada na nossa aula específica deste tema. Tudo bem? Outro assunto importante, pessoal, banco de horas. Não será mais necessário a pactuação por meio de convenção coletiva. Basta o empregador ter a necessidade que ele poderá fazer um contrato individual de trabalho com esta possibilidade de banco de horas, desde que as horas suplementares sejam compensadas no período de 6 meses após esse labor extraordinário. Mudança importante, trará mais benefícios para o empregador e ele poderá ter essa flexibilidade e ao mesmo tempo uma economia, beleza? Outra situação importante, contribuição sindical. Não será mais obrigatório o pagamento do imposto sindical pelo empregado, bem como pelo empregador. Ou seja, os sindicatos terão que mostrar por que eles existem. Eles irão atrás das empresas e dos empregados para tentar ter o máximo possível de associados para eles continuarem mostrando que representam a parte empresarial e a parte dos empregados. Tudo bem? Vamos aproveitar esses temas para discutir de forma específica em cada aula. Continuando a falar sobre a reforma trabalhista, vamos para mais um quadro muito importante também. Dispensa de comum acordo, modalidade nova, pessoal, veio para resolver aquela questão em que empregador e empregado estão em acordo para que termine a relação de trabalho, mas atualmente eles não têm a possibilidade. A gente comentou em aula específica que agora existe até procedimento judicial para homologação de acordo, que não é esse caso, tá? Essa aqui é dispensa de comum acordo. Sabe aquele caso que às vezes o empregado tem uma oportunidade melhor, mas para não perder as verbas trabalhistas do momento da demissão, ele acaba diminuindo a qualidade do seu trabalho para ser mandado embora? Isso não é mais necessário, pessoal. Existe agora a modalidade de dispensa de comum acordo. Nesses casos em que eles entrarem em acordo, deverão ser pagos para o empregado 50% do aviso prévio e 50% daquela multa, que é a indenização de 40% sobre o valor do FGTS. Tudo bem? Pontos importantes. A conta do FGTS do empregado será liberada para que ele possa movimentar esse dinheiro, só que até o montante de 80%, tá bom? Muito importante isso também. Tem um detalhe, esse empregado não vai fazer jus ao seguro-desemprego. Qualquer coisa, aula especial. Homologação no sindicato. Quando o empregado trabalha mais de um ano na empresa, ele necessariamente, essa rescisão do contrato de trabalho necessariamente deverá ser feita no sindicato que vai homologar a rescisão. Essa exigência acabou. Menos custo de tempo e do custo de locomoção do empregador, bem como diminuição da burocracia para o empregado ter acesso à conta do FGTS que eu falei no tópico anterior, bem como ao seguro-desemprego, já que antes essas verbas e o seguro-desemprego só eram liberados se houvesse a homologação do sindicato, que não é mais o caso. A simples anotação na carteira já é apto para liberar as verbas e o seguro-desemprego. Próximo tópico, férias. Pontos importantes. Agora, as férias poderão ser divididas em até 3 períodos. O que não acontece, vai passar a acontecer essa divisão a partir do dia 11 de novembro. É importante lembrar. As férias poderão ser divididas em 3 períodos. Detalhe importante, esses períodos não podem ser um deles inferior a 14 dias e os outros 2 inferiores a 5, porque nem sempre o empregado vai fazer jus às férias de 30 dias corridos. Então tem esse limite dos prazos para garantir
o descanso desse empregado, tudo bem? Com concordância do empregado, tá, pessoal? Existe um ponto muito importante. O empregador define a data, mas se o empregado não concordar sobre o parcelamento das férias em 3 períodos, não poderá ser feita. Tem outra questão. O professor Gustavo vai tratar com você especificamente sobre a jornada parcial. E agora, esse empregado que trabalha em jornada parcial, ele também faz jus a 30 dias de férias e poderá vender 10 dias, é o abono de férias, tudo bem? Último tópico desse quadro, má fé. Aquela parte que atuar de má fé no processo será penalizada, ela já era, agora está bem regulamentado. Mais de 1% e menos de 10% mais perdas e danos. Deverá arcar ainda com os custos processuais, honorários advocatícios e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Ponto importantíssimo sobre litigância de má-fé. A testemunha também poderá ser multada. Tudo bem? Artigo especial sobre isso. Aula especial também. Foi um prazer discorrer com vocês estes assuntos. Olá pessoal, vamos voltar aqui para a nossa aula sobre a reforma trabalhista para tratar sobre esses assuntos importantes. Primeiro assunto, honorário de sucumbência. Vamos conceituar honorário de sucumbência, pessoal. É o valor que a parte vencida paga para o procurador da parte vencedora. Pessoal, que valor é esse? É um valor que o juiz irá fixar. Ele irá analisar, por exemplo, o grau do zelo do profissional, do advogado, o local da prestação de serviço, o tempo que esse processo demorou, a matéria discutida nesse processo. Tudo isso será observado pelo juiz e ele arbitrará um valor de 5% a 15% sobre o valor da liquidação da sentença ou do proveito econômico obtido na causa. Se isso não for possível, pessoal, o juiz irá arbitrar esse valor de acordo com o valor da causa atualizado. Tudo bem? Pessoal, na Justiça do Trabalho existiam condenações em casos excepcionais. Por exemplo, em casos em que o advogado era assistente de sindicato e a parte percebia até 2 salários mínimos. Essa previsão está na súmula 219 do TST. Além disso, lá fala sobre as relações de trabalho. E tem vários outros incisos que nós tratamos nas aulas especiais. Pessoal, temos também a figura do juspostulante. Por isso que na Justiça do Trabalho não existem as condenações em honorários de sucumbências hoje, porque a própria parte pode demandar uma ação sem a necessidade da contratação de um advogado. Tudo bem, pessoal? Temos um limite até o 2º grau, que é até o tribunal, e isso já foi inclusive sumulado. Pessoal, voltando à reforma trabalhista, outra alteração importante, inovação importante. Quando existir honorários sucumbenciais fixados para os 2 advogados das 2 partes, esses honorários não poderão ser compensados entre eles, pois esses valores pertencem exclusivamente aos advogados. Tudo bem? Outra situação importante, pessoal. Quando o reclamante tiver crédito suficiente para pagar os honorários sucumbenciais, por exemplo, da parte do procurador da parte reclamada, esse valor será deduzido do seu crédito que ele obtiver naquele processo ou em outro qualquer que o advogado conseguir mostrar ali para o juiz. Ou seja, pessoal, essa parte que for demandar uma ação da justiça, ela terá que ter mais cautela ao fazer qualquer pedido. Isso trará mais moralização à Justiça do Trabalho, tendo em vista que se ele tiver algum pedido improcedente, ele terá que pagar os honorários sucumbenciais do procurador da outra parte. Tudo bem, pessoal? Próximo assunto importante, sobre as gestantes que trabalham em local insalubre. O que é local insalubre? Aquele local prejudicial à saúde, seja pelo frio, pelo calor, pelos produtos químicos.
Esses locais insalubres, eles trazem prejuízo à saúde. Então, hoje como que funciona? A gestante não pode trabalhar em um local insalubre em nenhuma hipótese. Tudo bem? Pessoal, com a reforma trabalhista, nós teremos as seguintes alterações. Quando a insalubridade for em grau máximo, aquela que é de 40%, ela não poderá laborar em nenhuma situação. Quando for em grau mínimo, que é de 10%, em grau médio, que é de 20%, ela poderá laborar, exceto se o médico da confiança da gestante recomendar o seu afastamento. Beleza, pessoal? Nessa situação, a empresa deverá obrigatoriamente afastá-la do serviço, do trabalho. Temos também a situação das lactantes, que podem trabalhar em qualquer grau de insalubridade, 10, 20, 40%. Nessa situação, ela também só não poderá laborar se o médico da confiança da lactante recomendar o seu afastamento. Pessoal, meu ponto de vista sobre essa alteração aqui. Para as empresas, eu continuo dizendo que é recomendável o afastamento da gestante para evitar uma futura ação judicial dizendo que a empresa, por exemplo, foi responsável pela perda do neném ou por algum prejuízo maior à saúde dessa gestante. Então, para evitar esse tipo de risco, seria recomendável o afastamento nessas situações, tudo bem? Mas se de fato elas tiverem condições de laborar, a reforma trabalhista vai autorizar e vai trazer mais segurança para as empresas. Temos também uma situação muito importante, pessoal. Olha que situação constrangedora. Quando a empresa não tinha posto de trabalho salubre, a empresa ficava sem saída, porque ela também não podia dispensar a gestante porque ela tinha estabilidade provisória. E isso acabava gerando uma situação muito constrangedora entre as partes. E agora, quando existir essa situação, a empresa poderá afastá-la considerando uma gravidez de risco. Quando a empresa não tiver posto de trabalho salubre e a gestante de fato não tiver outra opção, ela poderá afastá-la pagando a licença maternidade e no futuro ter ali a compensação dos seus créditos junto ao INSS. Tudo bem? Pessoal, próximo assunto importante, negociado sobre o legislado. Tivemos várias pessoas dizendo que o direito do trabalho acabou, pois todos os assuntos negociados iriam sobrepor a lei, mas nós sabemos que isso não é verdade, pois o artigo 611-A trouxe um rol exemplificativo, ou seja, algumas hipóteses que poderão ser negociadas entre os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos empregadores. Lá nós tratamos de forma detalhada também nas nossas aulas especiais, bem como o artigo 611-B, que já traz um rol taxativo dos objetos ilícitos de negociações coletivas, que não poderão ser negociados sob pena de nulidade. Tudo bem? Esse 611-B é praticamente a cópia do artigo 7º e os seus incisos da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Falamos sobre isso nas nossas aulas especiais. E por fim temos a situação dessa nova figura no direito do trabalho, do hipersuficiente. Quem é esse empregado, pessoal? O empregado que percebe igual ou 2 vezes o teto do regime de previdência social. Esse valor hoje, pessoal, corresponde a R$ 11.062,62. Um valor razoavelmente alto que, em razão de ser um valor razoável, a lei, de certa forma, presume que ele tem condições de tratar de forma mais clara com a empresa ou até mesmo de forma mais isonômica com o empregador, por exemplo, para negociar uma cláusula arbitral em seu contrato de trabalho. Nessa situação, se ele tiver algum problema, algum litígio em seu contrato de trabalho, ele poderia, por exemplo, teria que propor uma ação em uma corte para estar resolvendo esse litígio.
E também temos a situação da pessoa que está nessa situação, que percebe R$ 11.062,62, e também tem o curso superior. Nessa situação, pessoal, ele ainda poderá negociar os objetos lícitos que estão previstos no artigo 611-A da Lei da Reforma Trabalhista. Ou seja, ele terá mais autonomia para tratar sobre todos aqueles assuntos que nós falamos nas nossas aulas especiais. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e nós nos vemos em breve.